Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD, uso de estimulantes em pessoas não dependentes, características e desafios, que será dinamizada por 4 oradores. Cátia Bragança, psicóloga clínica, responsável da área de redução de riscos e minimização de danos na equipa de coordenação da DICAT da ARS-LVT. Domingos Duran, psicólogo clínico, chefe de divisão de intervenção terapêutica da Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção do CICAD. Helena Valente, psicóloga, membro da Associação Cosmiqueres, e Ludmila Carapinha, psicóloga e investigadora do CICAD. A moderadora desta sessão estará a cargo de Alcina Correia, diretora da Direção de Serviços de Monitorização e Informação do CICAD. Para dar as boas-vindas, passo a palavra ao Dr. João Galão, diretor-geral do CICAD. Bom dia, Dr. João Galão. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos palestrantes e a todos os participantes, que, como é habitual, são bastante numerosos e ainda estão a entrar. Eu venho mesmo apenas dar as boas-vindas, uma vez que os nossos palestrantes já foram apresentados pela Lúcia e a doutora Alcina fará a moderação desta sessão. Eu queria apenas referir a importância que este tema, que não é muito habitual ser discutido, mas que exige uma atenção particular, porque nos centramos muitas vezes, ou temos o foco muito nas substâncias clássicas e sobretudo em consumos com características de dependência e ignoramos um pouco esta utilização, que presumo eu será o foco das intervenções dos nossos palestrantes, um bocado mais num contexto utilitário, chamemos-lhe assim, no sentido de potenciar o prazer, o desfrutar de situações mais ou menos prazerosas, mas pronto, sabemos que só fica dependente quem consome, e isto é uma lata aliçada, mas é um facto, e eu estou muito interessado em ouvir o que pessoas com experiência na utilização nestes contextos têm para partilhar connosco, e por isso vos agradeço a participação e desejo que seja de facto uma sessão muito, muito produtiva. Obrigado a todos e passo à doutora Alcina. Tá? Bom dia. Obrigada, Dr. João Galão. Agradeço também a presença dos meus colegas de painel e o interesse em participar nesta reflexão. Agradeço também a presença de todos, do público, e contamos com a vossa participação através de questões que nos ajudem a uma reflexão mais aprofundada e mais alargada. No final das apresentações, as questões que forem colocadas no chat serão respondidas e pedimos que se identifiquem quando as colocarem, e eu farei depois a gestão dessa troca de perguntas e respostas com os meus colegas de painel. Gostava só apenas de deixar aqui algumas questões, enquadrando um pouco aquilo que tem sido a atuação, por um lado, do CICAD nesta matéria de gestão de conhecimento e, por outro lado, também esta videoconferência em particular. A aposta do CICAD no conhecimento, obviamente na área das adições e das dependências, é sem dúvida uma tradição de longa data e tem sido essencial na definição das políticas públicas nesta área, na definição das intervenções e nas respostas, sempre na perspectiva de atender às necessidades dos cidadãos e também das comunidades, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da segurança. Com o propósito de conhecer a realidade nacional do SCAD e de colocar ao serviço de todos a evidência sobre a situação do país em matéria de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos e também dependências, que seja necessária e que seja útil. O CICAD tem tido um papel estratégico na gestão
integrada do conhecimento, seja por via da recolha e análise de dados e informação proveniente da rede alargada de parceiros com trabalho nesta área e que constitui também o Sistema Nacional de Informação, e da promoção e desenvolvimento de investigação. Temos tentado garantir a replicação e temos garantido a replicação de um conjunto de estudos nacionais de caráter epidemiológico, que são complementados por outros estudos que se focam de uma forma mais aprofundada em aspectos mais específicos, dirigidos a determinados segmentos populacionais e a fenómenos específicos e emergentes. Em 2020, o CICAD iniciou-se uma colaboração com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência com vista à implementação do European Web Survey on Drugs, Patterns of Consumption, em Portugal, que envolveu utilizadores maiores de droga, drogas maiores de idade, que a minha colega Ludmila nos dará conta de seguida. A ideia da realização desta videoconferência parte precisamente dos produtos deste estudo, que têm vindo a ser divulgados, com incidência sobretudo nos utilizadores não dependentes de cocaína, ecstasy e anfetaminas. Com o objetivo de refletir e aprofundar os resultados destes estudos com as políticas nacionais e intervenções e confrontando os resultados destes estudos com as políticas que têm sido adotadas e com as intervenções que têm sido dinamizadas, vamos procurar perceber a relação entre a evidência e as práticas, entre também a identificação da necessidade de mais estudos ou estudos com outras características e de mais intervenções ou intervenções com outras características. É um bocadinho o objetivo, parece um bocadinho ambicioso, mas sobretudo poderá ser um ponto de partida para estas análises. Nós vamos fazer as apresentações de seguida e depois no final reservamos um espaço para perguntas e respostas. Passo agora a palavra à minha colega Ludmila Carapinha, psicóloga clínica, investigadora do CICAD, trabalha na área do SCAD desde 2004, é coordenadora em Portugal do estudo que servirá de base à reflexão que hoje vamos aqui dinamizar. Ludmila. Obrigada, Alcina. Bom dia a todos. Então, eu vou passar aqui a compartilhar o meu PowerPoint com os resultados. Presumo que estejam a ver bem o PowerPoint. Sim, estamos. Sim? Ok. Pronto. Então, eu vou avançar, como a Alcina já fez este enquadramento de que eu darei aqui, no fundo, o pontapé de saída para basear a discussão com os resultados deste estudo, o European Web Survey on Drugs, portanto é um estudo promovido pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, em colaboração com os pontos focais nacionais. Portugal, através do CICAD, participou pela primeira vez, começaram os trabalhos em 2020 e participou pela primeira vez na edição de 2021. Portanto, trata-se de um estudo realizado essencialmente online, dirigido especificamente a utilizadores de drogas com 18 ou mais anos, e, portanto, toda a estratégia de divulgação foi feita essencialmente online, utilizámos estratégias de recrutamento diferenciadas para atingir públicos muito diversos e, paralelamente, o estudo, como podem ver aqui do lado direito, tem módulos de caracterização de uma grande diversidade de produtos, nomeadamente produtos com características mesmo muito diversas, como é o caso da heroína, e no caso da cocaína há também um submódulo relativamente à cocaína base / crack. Utilizámos também estratégias de recrutamento em articulação com os nossos colegas da SDICAD e com ONGs na área da redução de riscos e minimização de danos. Embora tenha tido aqui alguma dificuldade, neste caso, de estratégias de recrutamento a nível presencial, por via de ser em 2021, não é? Um ano ainda bastante afetado pelas questões da pandemia e dos confinamentos em momentos diversos. Mas, portanto, este inquérito disponibilizou-nos uma diversidade bastante grande de informação e nós hoje vamos nos focar aqui
num grupo de utilizadores que consome cocaína ou ecstasy ou anfetaminas. Portanto, é um grupo que na sua globalidade é constituído por cerca de 1.100 pessoas e, portanto, nós vamos apresentar aqui algumas características em termos de padrões de consumo associadas, por sua vez, a alguns dados que nós recolhemos num módulo que nós criámos, porque havia essa possibilidade de cada país criar um módulo nacional e nós criámos um módulo focado nas respostas consideradas necessárias pelos utilizadores. E, portanto, vamos fazer, no fundo, esta relação entre os perfis e as respostas que foram consideradas necessárias. Portanto, pegando neste conjunto de utilizadores que participaram no inquérito, fizemos aqui uma análise de classificação, tendo em consideração o conjunto das substâncias que eles tinham consumido recentemente. E identificámos aqui 4 grupos que vou passar a apresentar. No fundo, um grupo com uma maior dimensão, constituído essencialmente por consumidores de cocaína, também cannabis, mas a cannabis, como vocês podem ver aqui nestes gráficos, é transversal a todos os grupos. E cerca de metade dos utilizadores deste grupo consome também ecstasy. Depois as outras substâncias são consumidas em muito menor medida. Depois temos aqui um segundo grupo de menor dimensão, a que chamamos um grupo dos múltiplos consumos, embora, como vocês podem ver, todos os grupos têm múltiplos consumos, mas este destaca-se particularmente porque praticamente todos os utilizadores consomem quer cocaína, quer ecstasy, quer novas substâncias psicoativas, quer anfetaminas, mais de metade consome ketamina, LSD, quase metade consome benzodiazepinas em versão abuso e, portanto, é aqui um grupo com consumos muito mais diversos. Depois temos um terceiro grupo que se destaca principalmente pelo consumo de substâncias com propriedades mais alucinogénicas. Portanto, é um grupo constituído por pessoas que consomem ecstasy, cogumelos alucinogénios, LSD, embora a maioria consuma também cocaína e quase metade refira ao consumo de anfetaminas. E por último, temos um quarto grupo constituído essencialmente por pessoas que consomem ecstasy e a cannabis, que é transversal. E agora vou passar a caracterizar cada um destes grupos. Portanto, este primeiro grupo dos consumidores de cocaína na nossa amostra é constituído principalmente por pessoas do sexo masculino, género masculino, de 25, 34 ou 35 ou mais anos, a maioria com estudos superiores, empregados a tempo inteiro, e destaca-se dos outros grupos por ser um grupo com pessoas de mais idade, mais escolarizadas e, em maior medida, empregadas. Em termos de intensidade do consumo, isto vai ser transversal a todos os grupos que vos vou apresentar. Predomina um consumo inferior a um dia por semana, que devo referir que, no fundo, isto aqui é um enquadramento para facilitar a apresentação, mas no inquérito isto corresponde a um consumo inferior a 50 dias no ano. Portanto, e o consumo não é necessariamente regular, mas isto é uma forma de apresentar mais facilmente. E em termos de quantidade consumida num dia típico, consomem, portanto, menos de 1 grama por dia típico, portanto, mais perto da meia grama, ou uma pastilha, mais ou menos, de ecstasy num dia de consumo. Apesar deste grupo se caracterizar pelo consumo de cocaína, na verdade, em comparação com todos os outros, são pessoas que consomem cocaína com menos frequência. Em termos de via de consumo, é omnipresente, no fundo, a inalação nasal, no caso da cocaína, e o consumo de ecstasy essencialmente ingerido, só ou com bebida, mas também temos aqui 30% que inala o ecstasy e 1/4 que dissolve na boca. Há outras vias de consumo, mas têm prevalências muito mais baixas. Em termos de contextos de consumo, e aqui devo clarificar
que estes utilizadores respondiam a uma questão sobre contextos em que costumavam consumir drogas, independentemente da droga consumida em cada contexto. E destaca-se, isto vai ser de alguma forma transversal, o consumo em casa. Aqui é importante referir que em circunstâncias normais este consumo em casa talvez seja um pouco inferior, não é? Porque apanhamos aqui uma fase particular, não é? da nossa vida com confinamentos, não é? Vai de 2021 até 2020, os 12 meses anteriores, mas mais de metade consome em espaços públicos, no exterior, festivais de música, quase metade em bares, discotecas e depois, com menor prevalência, consumo em contexto de chemsex, em contexto de trabalho. Há também outros contextos de consumo, mas são menos apontados. Em comparação com os outros grupos, este grupo de pessoas destaca-se por referir um consumo mais, digamos assim, menos exposto. Portanto, apontam menos um consumo assim, em contexto em espaço público, em contexto de festival, em comparação com os outros. Em termos de motivos para consumir cocaína ou ecstasy, o que se destaca mais é o motivo de ficar alterado, de se divertir, para socializar. No entanto, também há aqui a referência a motivações de redução do stress, por curiosidade. Aliás, este grupo destaca-se dos restantes por referir mais esta motivação da curiosidade para consumir cocaína. Há também outros motivos que são mencionados por estes utilizadores, mas com uma menor prevalência. No módulo nacional, colocámos também uma questão aos participantes sobre a sua relação com o consumo, na sua perspectiva. Portanto, em 5 categorias, em que uma categoria tinha que ver com o pretenderem deixar de consumir, que como podem ver, é referida por uma percentagem muito baixa de pessoas. Uma outra categoria de se sentirem confortáveis sem qualquer necessidade de mudança, que é mencionada por 38% dos utilizadores. Havia uma opção de não se identificarem com nenhuma das categorias mencionadas e depois as restantes opções tinham que ver com quererem manter o consumo, mas quererem reduzir ou controlar, ou conhecer a composição, ou conhecer melhor a composição das drogas, ou conhecer melhor os riscos. Este grupo, juntamente com o grupo 2, destaca-se dos restantes por ser aquele que mais refere o pretender deixar de consumir, ainda que sejam apenas 12% dos utilizadores. E quais foram os serviços considerados úteis para si? Portanto, havia uma lista de 18 serviços que era apresentada, sobre os quais as pessoas tinham que referir numa escala de 1 a 7 em que medida é que consideravam cada um dos serviços úteis para si. Aqui nós estamos a considerar apenas aqueles serviços a quem foi atribuída uma pontuação de 5 a 7 e pela maioria dos utilizadores. Portanto, isto vai ser de alguma forma transversal, que o serviço mencionado como mais útil é o apoio em festas, festivais, discotecas, para gerir situações de crise em que os efeitos da droga são mais intensos e ou distintos dos esperados, o serviço de drug checking, aconselhamento em stands em festas, festivais, discotecas, depois programa de apoio ao emprego, à habitação, aconselhamento a equipas de rua, unidades móveis, de redução de riscos e minimização de danos, e aqui salientado grupos terapêuticos dinamizados por um técnico em serviço ligado às dependências. Devo dizer que este grupo, embora eu tenha salientado aqui apenas os serviços considerados úteis pela maioria, mas perto de 50% considera a generalidade dos outros serviços também como úteis, nomeadamente serviços de consultas por profissionais de saúde, outros tipos de grupos terapêuticos, e destaca-se, em comparação com o grupo 2, como aquele grupo que mais menciona a relevância de serviços de natureza mais ligado ao tratamento. De entre aqueles que consideravam importante haver um serviço que lhes disponibilizasse material para um consumo mais seguro,
Os materiais considerados mais relevantes foram o tubo de snifar, o que faz sentido, tendo em consideração a via de consumo, um tabuleiro para colocar o material para consumir, uma caixa ou saco para guardar este material e depois um filtro e um folheto sobre riscos associados ao consumo. Passando então ao grupo 2. Ludmila, desculpa interromper-te, vais ter de acelerar um bocadinho. Agora, nesta parte, eu estive a fazer mais um enquadramento, depois já não é preciso fazer. Eu só precisava era de conseguir avançar o slide. É assim. Ok. Então, este grupo dos múltiplos consumos, embora tenha um perfil que aparentemente, considerando estas variáveis, seja parecido, na verdade é um grupo que se destaca por um nível de escolaridade mais baixo, por uma maior intensidade do consumo das diversas substâncias, embora predomine um consumo inferior a um dia por semana, e também, portanto, uma maior frequência e uma maior quantidade num dia típico. Refere uma maior diversidade de vias de consumo para as diversas substâncias, como podem ver aqui. Refere, é o que salienta, no fundo, mais o consumo em contexto de festival, de bar, de discoteca, contexto de chemsex, no trabalho, o que podem estar em causa, atenção aqui, diferentes tipos de substâncias e não necessariamente as substâncias estimulantes nestes contextos, não é? Pode ser a cannabis, por exemplo. Em termos de motivos para consumir, são os que mais mencionam uma maior diversidade de motivos para consumir. E em termos de relação com o consumo, são os que menos referem que estão confortáveis com o consumo e sem necessidade de mudanças e, tal como o grupo 1, os que mais referem que pretendem deixar de consumir, embora, como podem ver, são 10% os que referem isso. Em termos dos serviços considerados úteis, é o grupo que mais menciona a utilidade da maior diversidade de serviços, nomeadamente os serviços de natureza mais ligada ao tratamento, mas destaca-se, tal como nos outros grupos, estes serviços mencionados aqui em cima. São também os que mais mencionam a utilidade de uma maior diversidade de materiais, o que faz sentido também tendo em consideração a maior diversidade de vias de consumo. Passando ao grupo 3, que era aquele grupo que eu referi que aparentemente se caracteriza por uma maior referência a substâncias com características alucinogénicas. É um grupo que tem, em termos de sociodemografia e em comparação com os outros, uma composição mais equilibrada em termos de pessoas empregadas, mas também pessoas estudantes. Em termos de intensidade, tem novamente um consumo essencialmente inferior a um dia por semana. Das vias de consumo, como são estas que estão a ver aqui, não se destaca particularmente dos outros. Em termos de contextos de consumo, é o grupo que mais refere um consumo em espaço público, exterior, e na parte qualitativa, que normalmente havia sempre opções de resposta aberta, eu faço aqui tipo uma ligação às referências ao consumo na natureza, que isso era referido. Em termos de motivos para consumir, é o grupo que mais menciona motivos ligados ao relaxamento. E em termos de relação com o consumo, é o grupo que menos refere que quer reduzir e é o grupo que mais refere que gostava de conhecer melhor a composição das drogas. E, portanto, de alguma maneira coerente, é o que mais salienta a importância do serviço de drug checking. Vou avançar. O terceiro grupo, o quarto, estou a avançar depressa. O quarto grupo, que é aquele constituído essencialmente por consumidores de ecstasy, destaca-se por ser um grupo constituído por pessoas mais novas, mais estudantes. É o grupo que aponta um consumo com menor intensidade, uma menor frequência de consumo, uma menor quantidade por ocasião, menos vias de consumo, portanto, essencialmente ingerem, seja o ecstasy, seja as anfetaminas. Este grupo não menciona o consumo de cocaína.
Em termos de contexto de consumo, os que mais referem o consumo em contexto escolar, o que também provavelmente tem a ver com a idade e serem estudantes, e menos em contexto de trabalho, também menos em contexto de bar ou discoteca. Em termos de motivos para consumir, são os que mais referem o consumo por curiosidade, para experimentar. E em termos de relação com o consumo, são os que mais referem que estão confortáveis e sem necessidade de fazer qualquer mudança e que menos referem que pretendem deixar de consumir. Em termos de serviços considerados úteis, são novamente estes, de alguma forma estes 3 primeiros destacam-se bastante e é o que menos aponta a necessidade de um serviço que ofereça material, o que faz sentido, não é? Tendo em consideração as vias de consumo. Mas dentro daqueles que consideravam importante haver este tipo de serviço, estes são os materiais apontados como necessários, salientando-se aqui em comparação com os outros a referência ao filtro e à água. Agora, considerações finais. Se observarmos a uma distância maior em termos de grandes destaques relativamente a estes grupos de utilizadores, salientaríamos no fundo aqui um grupo essencialmente, predominantemente, não é? Integrado em termos de trabalho ou na escola, com um elevado nível de habilitações, embora existam pessoas com outras características também, que consomem para se divertir, para ter um estado alterado de consciência, para socializar, com um consumo inferior a um dia por semana, que não pretendem deixar de consumir e que consideram como mais relevantes serviços de redução de riscos e minimização de danos em contextos recreativos e não só. No entanto, se formos fazer uma análise um pouco, ligeiramente mais fina, como apresentei aqui, vemos que, tendo em consideração diferentes perfis de consumo, temos também consumo em termos de substâncias consumidas nos 12 meses anteriores. Vemos aqui que há variações nas motivações, nas relações com o consumo, nos serviços considerados necessários e haveria outros indicadores que poderíamos considerar e que eu não referi para não me alongar, mas que, por exemplo, comparando homens e mulheres, os homens referem, mesmo neste grupo de consumidores, referem muito mais um consumo numa maior diversidade de contextos, um consumo também mais exposto, as mulheres em contexto mais reservado, as mulheres, por exemplo, referem mais a partilha do produto consumido, os mais jovens referem mais um consumo para experimentar. Portanto, há aqui outro tipo de variações, outro tipo até de associações depois nestas diversas variáveis. De todo modo, isto é uma análise que nós fazemos, no fundo, congelando aqui o espaço e o tempo, não é? Que vamos ligar, vamos ver que determinados aspectos estão associados entre si ou que aumentam a probabilidade entre si. Porque depois, na verdade, não é? Se nós pensarmos o que eu estou aqui a chamar de traços micro, mas que poderia ter outra designação qualquer, a realidade é muito mais dinâmica do que isto, não é? E a diversidade de significados que depois são atribuídos a cada um destes aspectos que vos apresentei, seja vias de consumo, seja motivos para consumir, não é? Um exemplo, o motivo mais mencionado para consumir é para ter um estado alterado de consciência e para se divertir. Mas isto tem significados muito diferentes de pessoa para pessoa, não é? Para determinadas pessoas pode ser uma experiência, uma viagem no fundo, de experimentar algo diferente, não é? Para outras pessoas pode significar que é um momento para serem de si próprias, não é? Ou para outras pessoas pode ser uma forma de se sentirem vivas, não é? Portanto, isto depois podem ter significados muito diferentes e histórias muito diferentes depois no enquadramento do funcionamento de cada pessoa. E agora o desafio, fazendo a ligação para os restantes oradores e para me calar, o desafio aqui é pensar como é que nós pensamos, como é que se preparam e se implementam, né, dispositivos e serviços e formas de estar com as pessoas, né, que correspondam
No fundo, é esta diversidade esta diversidade de perfis e esta diversidade de necessidades. Obrigada pela vossa paciência e depois estou disponível para questões adicionais. Vou deixar de compartilhar. Obrigada, Ludmila. Vamos então agora ver o que é que o Domingos Duran nos traz no que respeita ao que está preparado mais em termos nacionais para poder, de alguma forma, enquadrar este tipo de realidade. Olá, bom dia a todos e a todas. Estou a tentar. E intervenção no CICAD. Desenvolve atividade clínica há mais de 30 anos na área das dependências, bem como na formação e supervisão de profissionais envolvidos nesta área. Sob a sua responsabilidade enquanto chefe de divisão, foram desenvolvidas linhas de orientação para a intervenção em CAD no âmbito do tratamento e da redução de riscos e minimização de danos com e sem substância. Domingos, obrigada. Tens a palavra. Obrigado, muito bom dia a todos e a todas. Depois desta excelente apresentação e análise por parte da doutora Ludmila sobre a tipificação dos cidadãos que consomem estas substâncias psicoativas, cabe-me a mim fazer uma exposição breve sobre a evolução das políticas e respostas públicas relativamente a este fenómeno em particular. Procurarei fazê-lo segundo pontos, salientando dessa forma os marcos mais significativos da evolução dessas políticas e respostas. E agora vamos esperar que isto colabore. Colaborou. Muito bem. Ora bem, Portugal terá sido um dos primeiros países a incluir nos documentos orientadores oficiais que suportavam as suas políticas e respostas em matérias de consumo de substâncias psicoativas as chamadas, na altura, designer drugs, ou substâncias de síntese. Na sequência da entrada em vigor da Lei 30/2000, que consagrava, entre outros aspectos, a descriminalização do consumo para uso pessoal de substâncias psicoativas, foi possível elaborar instrumentos legislativos que, de uma forma claramente inovadora, mesmo a nível internacional, permitiram criar e apoiar financeiramente pelo Estado respostas para consumidores excluídos ou que não conseguiam ou que não queriam inserir-se em projetos de tratamento visando a abstinência. Assim, e como um excelente exemplo disso, em 2001, ou seja, há quase 22 anos, porque o tempo passa, efetivamente, foi publicado o Decreto-Lei 183/2001, que não só consagrava a redução de riscos e minimização de danos como uma intervenção de pleno direito, com o mesmo estatuto das outras áreas, a prevenção, o tratamento, a reinserção, depois também a dissuasão, como igualmente tipificava as estruturas e programas sociossanitários que neste domínio podiam ser criados e apoiados. Uma das estruturas definidas nesse diploma, ponto de contacto e informação, tinha como objetivo e princípios de funcionamento os que contam no seu artigo 29º. Embora não esteja claramente identificado um tipo de subpopulação a ser abrangida por esta estrutura, poderia também servir populações de consumidores de heroína e serviu, como vamos ver à frente, a sua redação torna clara a intenção de, com esta resposta, aceder a consumidores frequentadores de contextos festivos. Se não, reparem no teor dos números 3 e 4, claramente indicadores do tipo de consumidores a serem abrangidos. O primeiro ponto de contacto de informação criado a partir desta legislação foi gerido pela Associação Ares do Pinhal em 2001, assumindo a forma de um autocarro, sendo portanto móvel, facto aliás que a legislação permitia que estes pontos de contacto de informação fossem fixos ou móveis, e tendo uma espécie de uma vida dupla. Deslocava-se para os locais onde existiam consumidores de heroína não inseridos em qualquer intervenção, no sentido de os contactar, informar e motivar para outras respostas de redução de risco e minimização de danos, de saúde, sociais, nomeadamente a possibilidade de frequentar o novo programa de metadona de baixo limiar de exigência, que também tinha sido criado pelo mesmo diploma atrás referido. De noite,
estacionava em local de passagem de partygoers, como nos chamaríamos agora, na altura não lhes chamávamos isso, oferecendo a possibilidade de testagem das substâncias sintéticas pela técnica de reagente Marquis, produto químico que, uma vez gotejado sob parte da pastilha, poderia, através de uma viragem colorimétrica, dar alguma indicação de que substância se tratava, se MDMA, anfetaminas, LSD, entre outras. Mais do que dar uma resposta totalmente fiável sobre a composição das pastilhas, procurava-se com esta intervenção contactar com esta franja de consumidores de substâncias psicoativas que andavam longe de tudo e de mais alguma coisa, desde a prevenção ao tratamento, a gestão andavam longe de tudo, e informar sobre riscos decorrentes do seu uso, bem como de respostas disponíveis a nível do tratamento. No entanto, o peso da realidade impôs-se sobre esta experiência pioneira. Nos primeiros anos do século, a magnitude dos problemas relacionados com o consumo de heroína injetada era ainda muito marcada. E, como tal, houve a necessidade de escalar a resposta a nível dos novos programas de metadona de baixo limiar de exigência, facto que contribuiu para a descontinuação desta experiência na altura. No Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Ativos e Dependências de 2013-2020 e respectivos planos de ação, já apareciam respostas para o consumo e para os consumidores de estimulantes que se enquadravam estrategicamente no modelo geral de respostas aos comportamentos aditivos e dependências, enquanto orientações específicas, quer no âmbito da redução da procura, quer na redução da oferta. Eventualmente, vários fatores de diferente natureza, mas dos quais é impossível não destacar a crise económica, coincidente com a desarticulação do modelo de respostas integradas pela extensão do IDT-IP, tornaram claramente mais difíceis obter dados territoriais que pudessem justificar o apoio à criação de novas destas estruturas, através do Plano Operacional de Respostas Integradas, o PORI, para o qual os diagnósticos territoriais são fundamentais. Daqui resultou que na segunda década do século as implementações de respostas concretas deste tipo surgissem de forma esparsa, sob a forma de intervenções em eventos específicos, dos quais se destaca claramente o projeto Cosmic Care no Boomfest, que é só um exemplo, mas é um exemplo bastante ilustrativo desse tipo de intervenções que constituíam o centro das respostas a estas problemáticas na altura, as quais foram ganhando mais expressão nos anos finais da década, à medida que nos aproximávamos dos anos 2020. Aí, como podemos ver, em 2019, já existiam 5 pontos de contacto de informação autorizados a funcionar e apoiados financeiramente pelo SICAD, no âmbito do PORI, permitindo uma continuidade e estabilidade da intervenção destas estruturas. Efetivamente, o fenómeno do consumo de estimulantes tem vindo a crescer. Nos últimos anos, e não particularmente só nos últimos anos, já é uma tendência já com expressão larga para trás. Em termos de organismo com responsabilidades de apoio ao Coordenador Nacional na definição de políticas e respostas para os comportamentos aditivos e dependências, entendemos o novo Plano Nacional de Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2021-2030 e os respectivos planos de ação como uma oportunidade-chave para o estabelecimento de iniciativas de valor estratégico relevante para a intervenção neste fenómeno. Para tal, muito contará uma conjuntura político-económica desejavelmente mais estável, bem como a correção de opções estratégicas a nível da governança dos comportamentos aditivos e dependências, estabelecidas no início da década anterior, que se revelaram nefastas para a criação, acessibilidade, eficiência e eficácia das respostas, limitando a inovação nesta matéria. Embora ainda não aprovado oficialmente, partindo da sua versão que esteve em consulta pública,
no Plano Nacional 2021-2030, é possível identificar uma alteração estratégica de fundo no delineamento das políticas e respostas em comportamentos aditivos e tendências para a próxima década. Assim, e mantendo a importância do enfoque que tenha em atenção os contextos, fases do ciclo de vida e tipos de intervenção, é a orientação enquadradora de toda a ação a concepção de 3 pilares: o empoderar, o cuidar e o proteger, os quais concretizam as linhas estratégicas do que se entende ser o seu caminho e fim último: construir comunidades mais saudáveis, com menos problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas e a outros comportamentos com potencial aditivo. Esta formulação estratégica preserva os valores centrais emanados da estratégia de 1999, o humanismo e o pragmatismo, dando-lhes as expressões práticas que mais se coadunam com a realidade atual, não só do Estado, mas também de uma visão de saúde pública que concede cada vez mais ao cidadão um papel central na gestão da sua vida em todas as suas vertentes. Como exemplo, e pensando, e mais uma vez salientando que estes planos de ação, nem o Plano Nacional está aprovado, nem os, e por consequência os planos de ação deles derivados também não, mas podemos tirar como exemplo de intervenções específicas, um pouco procurando ir ao encontro da resposta à questão da doutora Ludmila, a questão final, como é que nós conseguimos ser abrangentes e ao mesmo tempo específicos, digamos assim, neste tipo de população. Trago aqui três exemplos de cada um de um pilar que tem a ver exatamente com essa procura de abrangência e especificidade no trabalho e nas respostas com estes consumidores. Portanto, no objetivo, no que respeita ao pilar empoderar, no objetivo geral 2, que refere a promover a inclusão social e a capacitação para o exercício da cidadania informada das populações mais vulneráveis com CAD, que contribui para as metas 6 e 8 do Plano Nacional, no seu objetivo específico 4, desenvolver respostas específicas que viabilizem o exercício da cidadania entre a população com vulnerabilidades para o CAD, temos a ação 18, que claramente diz e aponta para a promoção da criação de novas respostas no domínio do Estado, dirigidas em particular a cidadãos frequentadores de contextos recreativos festivos, sustentadas num forte compromisso com a saúde pública, já atrás referida, e com os direitos humanos, os respectivos indicadores e as entidades que serão convocadas, ou que estarão convocadas, ou que irão ser convocadas, porque isto tem de se pôr todo ainda um pouco no futuro, para a consecução destes indicadores e, portanto, a contribuição para o atingimento das metas referidas do Plano Nacional. No que diz respeito ao pilar cuidar, o Objetivo Geral 4, que fala de reforçar a equidade e igualdade de acesso a todos os serviços relacionados com CAD, independentemente da condição dos indivíduos, género, idade, etnia, origem, religião, situação judicial, condição social, económica ou outra, em todos os contextos, contribuindo, portanto, estas ações para as metas 6, 7, 8, 13 e 14 do Plano Nacional. Ora, no objetivo específico 7, associado a este objetivo geral, fala-se em aumentar a capacidade de resposta a cidadãos com CAD, atendendo também aos novos perfis de consumo e ou com adições sem substância em programas das diversas áreas de intervenção. Especificamente, dentro deste objetivo específico, temos a ação 25, que refere diretamente à implementação de serviços de informação e teste da composição das substâncias psicoativas, drug checking, integrado em dispositivos de redução de risco de minimização de danos abrangentes. Ou seja, a questão sempre foi para nós fundamental que qualquer iniciativa que seja inovadora ou nova, que seja proposta para um determinado território, funcione em articulação com as outras respostas que já lá existem, quer em termos de CAD, quer em termos sociais, quer em termos de saúde geral. Pronto. É o que se trata aqui, claramente. Tem os indicadores que são os lógicos, digamos assim, não tem grande ciência, e são os mesmos tipos de entidades que estão convocadas, ou que irão ser convocadas, para o trabalho nesta ação. Por fim,
No que diz respeito ao proteger, e como os nossos planos são planos nacionais e, portanto, têm sempre uma ótica balanceada entre a redução da procura, mas também a redução da oferta, no pilar proteger temos o Objetivo Geral 7, que fala em aumentar a segurança e diminuir a criminalidade relacionada com o consumo e a oferta legal de substâncias psicoativas e com outras práticas potencialmente aditivas, contribuindo para as metas que ali estão expressas do Plano Nacional. No seu objetivo específico 28, este plano de ação fala em reforçar as ações de prevenção e fiscalização direcionadas a contextos específicos, nomeadamente através da ação 102, no que diz respeito a este tipo de substâncias, com o aumento do número de ações de prevenção, fiscalização e investigação criminal realizadas em festivais de música, relativamente aos quais existia informação de que ali se irão contraficar e consumir drogas ilícitas e novas substâncias psicoativas. Em conclusão, muito brevemente, não sei se deu para responder à pergunta de se estas ações e se esta planificação dá para responder totalmente ou para lançar as bases para criar uma resposta global para a pergunta da doutora Ludmila, mas basicamente penso que houve e que há em relação aos consumidores de substâncias que não obedecem aquilo que o Dr. João Golão falava, ao padrão clássico, ao padrão antigo da dependência, que este plano, uma vez aprovado, que nós desejamos que ocorra da forma mais rápida, porque já vamos em 2023 e continuamos sem aprovação, que contribui de uma forma decisiva para promover uma nova possibilidade e capacidade de respostas junto a cidadãos que têm um posicionamento face ao consumo de substâncias psicoativas que claramente difere daquele que foi o que nos ensinaram e aquele de onde nós partimos. Muito obrigado. Obrigada, Domingos. Vamos ver agora com a Cátia Bragança de que forma é que, ou tentar ver de que forma é que os serviços públicos mais próximos destas pessoas, no fundo respondem, por um lado, à questão que a Ludmila deixou, mas sobretudo dão resposta a estas necessidades. A Cátia Bragança é psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica e da saúde, com formação em psicoterapia psicodinâmica. Trabalha na área do SCAD desde 1998, integra a equipa de tratamento do CRI Lisboa Oriental desde 2010, colabora na área da redução de riscos e minimização de danos há alguns anos, nos últimos 2 como responsável desta área na equipa de coordenação da DICAD da ARS Lisboa e Val do Tejo. Cátia, obrigada. A palavra é sua. Obrigada antes de mais pelo convite para estar aqui. Depois, bom dia a todos e a todas. E obrigada aos cuidados aos colegas de painel que já lançaram aqui. Também não sei se vou responder a perguntas de forma cabal, mas vou tentar dar o meu contributo a partir do meu lugar de psicóloga clínica de uma equipa de tratamento e com algum trabalho na área de redução de riscos e minimização de danos da DICAD. E enquanto psicóloga numa equipa de tratamento, considero que o encontro com a pessoa e os seus significados nos convoca a 2 níveis. É um nível psicoterapêutico e é um nível promotor da saúde num sentido mais amplo. Dependendo do nível de intervenção de que estamos a falar, isto pode passar por promover formas de uso mais seguras ou, em contexto psicoterapêutico, promover a tomada da consciência da função e da relação com a substância, possibilitando a reflexão e o pensamento e, assim, escolhas mais conscientes. Isto sem nunca perder de vista que o uso de drogas acontece por 2 razões principais, mais ou menos conscientes: a procura do prazer e o alívio da dor. E que estas, mesmo passíveis de mudança, são sempre razões a respeitar. As situações de uso não dependente, que tenho
que podem ir mais ao encontro daquelas de que falamos hoje, que têm acompanhado em consulta, surgem maioritariamente em pessoas que recorrem à equipa por quadros de dependência de outras substâncias e que paralelamente mantêm, iniciam ou reiniciam o uso de outras. O maior exemplo disto é o uso de cannabis, que por vezes é usado até como estratégia eficaz na redução de outros consumos. E, para além disto, pontualmente ainda, aparecem também pessoas com uso não dependentes de estimulantes e psicodélicos e utilizados em contextos vários, públicos ou privados. No olhar geral sobre as pessoas que, no geral, acompanho, a minha percepção relativamente às pessoas é que existe atualmente um aumento do uso de estimulantes, principalmente o crack, entre as pessoas que seguem consulta, e isto tem-me feito pensar que o uso de estimulantes acontece fundamentalmente enquanto estratégia de fuga, prévia ao alívio da dor psíquica, uma forma de a evitar antes da tomada de consciência do sentir. Considero que esta estratégia aparece muitas vezes associada a ambientes altamente estressantes e que hoje o ambiente sociopolítico geral em que vivemos constitui per si um terreno fértil para este uso e acho que isto devemos ter isto presente. Os dados das várias equipas de tratamento dedicada da região de Lisboa e Val do Tejo são sugestivos de que há, no universo das pessoas seguidas em consulta, nos últimos 4 anos, um aumento das pessoas que usam estimulantes, principalmente cocaína. Portanto, foram os dados com MDMA, cocaína e pronto, recolhidos nos últimos 4 anos. Há um ligeiro decréscimo e anfetaminas. Há um ligeiro decréscimo em 2020 que parece associado à pandemia, mas há uma tendência de aumento. Estes dados apresentam uma distribuição normal relativamente à faixa etária, um bocadinho à semelhança da distribuição do estudo, mas com maior incidência entre os 30 e os 45 anos, ou seja, é um bocadinho mais à frente do que estes grupos do estudo, em termos da maior faixa encontrada. Na consulta, tenho também encontrado pessoas encaminhadas por outras instituições, como a DGRSP e a CPCJ, e também nestes casos existem diversas situações de uso não dependente. Quando se trata de um uso não dependente, e mesmo perante situações de dependência, não sendo a abstinência o pedido que a pessoa traz, é ainda assim possível criar, por um lado, oportunidades de educação para um uso mais informado e para uma reflexão promotora da saúde, reduzindo riscos associados aos contextos, aos padrões e às formas de uso das várias substâncias, e, por outro, também a possibilidade de criar oportunidades de relação e de intervenção psicoterapêutica. Nestas situações, considero que a abordagem de redução de riscos e minimização de danos surge como necessária e deve, portanto, ser assumida, integrada e reforçada como resposta nas equipas locais de resposta à CAD. Parece-me importante que as respostas CAD em particular e o serviço público em geral possam promover espaços seguros para que estas pessoas possam pensar o seu uso sem que se sintam olhadas como alguém com um problema de dependência, ou pior, de toxicodependência, a palavra que já é evitada pelos mais esclarecidos na matéria, denota e mostra um estigma que permanece, aliás, como a realidade dos últimos meses nos tem mostrado de forma tão evidente, e esse estigma está ainda muito associado às nossas equipas. Este estigma afasta parte das pessoas das equipas com a intervenção em CAD e pode afastá-las das respostas em saúde de uma forma geral. E não só afasta grupos de pessoas como bocados de cada pessoa, partes que não são convidadas a entrar em espaços sociais e de saúde e ficam à porta, ou pior, são postos na rua. Eu relembro uma pessoa que acompanhava na equipa que teve durante muito tempo de forma repetida uma fissura anal e não falava sobre o seu consumo de crack com o médico que a acompanhava. Portanto, foi durante um período de abstinência que conseguiu resolver o assunto, mas eu creio que isto nos convoca também, de facto, nem sempre é fácil.
mal comparado, e ainda procurando ilustrar isto, como é que seria se, estando com a glicemia alta, chegasse a uma consulta em que não me sentia segura para falar do meu uso de açúcar e para poder refletir sobre as eventuais razões da subida da glicemia. Em suma, acho que para chegar às pessoas é preciso conhecê-las, e para as conhecer é preciso criar espaços sentidos como seguros, e que podem ir desde a resposta a um questionário como este, onde as pessoas se sentiram seguras para responder e falar do seu uso de droga, como até às consultas de saúde, às respostas sociais, passando por vários contextos ligados ao uso, contextos físicos e online. A criação destes espaços de relação segura tem-se desenhado ou procurado como caminho de intervenção nas respostas da DICAD da região de Lisboa e Val do Tejo, por um lado, nas equipas com intervenção em CAD, e por outro, numa abordagem de proximidade aos contextos em que o uso ocorre. A procura da criação de espaços mais seguros, dirigidos a necessidades mais específicas, tem acontecido em algumas equipas de tratamento. Disto é exemplo a consulta divergente, constituída por uma equipa multidisciplinar que funciona no Centro das Taipas e no CRI Ocidental, e que desde abril de 2020 oferece acompanhamento clínico dirigido a pessoas que fazem chemsex e pessoas LGBTQ. E, por outro lado, na área de redução de danos, com a qual fui colaborando de forma intermitente nos últimos 10, assisti a um trabalho de reforço da formação, da consolidação do pensamento acerca da intervenção nesta área e de reforço da intervenção em contextos recreativos, só possível pelo envolvimento e motivação de um grupo restrito de técnicos que se disponibilizam para esta intervenção de proximidade, procurando promover a literacia em saúde ligada ao uso de drogas e álcool nos contextos onde esse uso acontece. Estas ações de proximidade são desenvolvidas dentro do espaço da festa, em estrutura fixa ou móvel, por equipas multidisciplinares de enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, algumas vezes de forma articulada com a saúde pública e, em algumas situações, com equipas de pares. Acontecem num contexto informal, em que se sai do setting habitual de paciente profissional de saúde e se pretende criar um espaço de relação e comunicação, sem julgamento moral, distribuindo material de redução adequado a cada contexto e promovendo a comunicação do risco, a capacidade de decisão autónoma e informada, ancorada em evidência. Sempre que possível, procuramos utilizar esta metodologia da intervenção de pares. Os pares, além de se relacionarem de uma forma privilegiada com os frequentadores da festa, multiplicam o impacto da nossa ação, levando depois a saúde aos seus grupos fora de pertença, fora da festa. E cada CRI, cada Centro de Respostas Integradas, foi procurando responder localmente aos desafios que cada território apresenta, e nos últimos anos, a partir do CRI do Ribatejo, agora também com a colaboração do CRI do Oeste, têm-se realizado várias intervenções em festas trans, contexto onde muito provavelmente se cruza com alguns dos grupos identificados. Depois o CRI do Ribatejo, da Península de Setúbal, as equipas de Lisboa, do CRI Ocidental, Oriental e Centro das Taipas têm realizado intervenções nas semanas académicas e em várias semanas, em várias festas locais. A mais recente foi o Carnaval de Torres Vedras, é recentinho. E todos juntos, toda a equipa regional de redução, tem assegurado intervenções de maior escala, como o Rock in Rio. Mas as necessidades e especificidades da resposta a pessoas com uso de diferentes tipos de substâncias em padrões e contextos diversos multiplicam-se, e as equipas de intervenção em CAD parecem estar, por motivos vários, sem grande capacidade de antecipação na resposta às necessidades emergentes. A rigidez da intervenção, a falta de motivação, aliada também à escassez de recursos, por exemplo, na redução, têm imposto grandes limitações à intervenção, à investigação, no fundo a pensar e a construir uma resposta ampla que abandone definitivamente o modelo biomédico, vá além do modelo biopsicossocial e adote um modelo holístico e verdadeiramente adequado à realidade das pessoas que usam drogas e álcool. E esta adequação da resposta pode e deve passar por uma maior proximidade e articulação com estruturas da sociedade civil que hoje prestam serviços únicos e diferenciados, de que é exemplo o drug checking da Cosmic Care. Depois, em resumo, no serviço público, nesta DICAD, as respostas que se podem considerar mais dirigidas a estes grupos ou que se cruzam, ou eventualmente em que estes grupos podem
cruzar-se. Será a intervenção em consultas especializadas dentro das equipas, dirigidas a necessidades identificadas como específicas. A intervenção psicoterapêutica, que procura ir ao encontro da pessoa e do pedido que esta traz, independentemente da substância que usa. Estas intervenções em contexto recreativo, que promovem a literacia em saúde e a proximidade dos serviços formais aos serviços formais de saúde, a respostas dedicadas ou outras que se considerem adequadas, e que promovem também a sensibilização junto das organizações promotoras de eventos para a criação de espaços de festa mais seguros. Os colegas do Ribatejo partilhavam num encontro recente que há alguns anos atrás uma das primeiras conquistas com uma das organizações de festas trans com que trabalham foi conseguirem sensibilizá-los para a importância da existência de pontos de água na festa. E este exemplo acho que ilustra bem a importância deste trabalho. O caminho é, portanto, ainda longo, mas acho que está iniciado em várias frentes. Haja investimento, seja reconhecida a importância destas intervenções e poder-se-á reforçá-las e garantir mais e melhores respostas e mais e melhor articulação e complementariedade com as respostas do serviço, entre as respostas do serviço público e as respostas da sociedade civil. Obrigada. Obrigada, Kátia, por esta visão que nos trouxe das possibilidades ou impossibilidades do Serviço Público atuar nesta matéria, mas que apesar das dificuldades vai trabalhando e vai encontrando algumas respostas às necessidades que são, entretanto, identificadas. Eu agora passava a palavra à Helena Valente. A Helena Valente está aqui também para dar para nos trazer a sua experiência enquanto organização da sociedade civil, que acaba por ter aqui uma maior flexibilidade e uma maior capacidade de ultrapassar as dificuldades que a Cátia Bragança há pouco estava a referir e para conseguir intervir e conhecer a realidade destes grupos e chegar a eles e trazer-nos também a mais-valia do seu conhecimento sobre esta matéria. A Helena Valente é psicóloga clínica, pós-graduada em Direitos Humanos pela Escola de Direito da Universidade do Minho e doutoranda em Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com foco na avaliação de programa de intervenção comunitária. Trabalha desde 2004 com pessoas que usam drogas e atualmente é membro da Associação Cosmicare, onde faz supervisão científica e técnica. Obrigada, Helena. A palavra é sua. Bom dia a todas, a todos e a todos, e obrigada ao CICAD, na pessoa da doutora Alcina, pelo convite. Eu vou só partilhar aqui a minha apresentação. Conseguem ver? Sim, conseguimos. Está visível? Pronto. Muito obrigada mais uma vez. Mas vamos ver. Ok. Portanto, tal como a doutora Alcina disse, eu estou aqui em representação hoje da Associação Cosmicare, que nasce efetivamente enquanto uma área do Boom Festival no início dos anos 2000, mas que eventualmente, a partir de 2016, foi autonomizada enquanto uma associação sem fins lucrativos, o que nos permitiu, de facto, ampliar o foco da nossa ação e torná-la mais completa, mais abrangente e é isso, para além das paredes do festival, digamos assim. Neste momento, enquanto coletivo, o que nós fazemos é tentar promover padrões de consumo que promovam o bem-estar das pessoas e trabalhar muito para a implementação tanto de intervenções como de políticas que sejam mais humanas e que sejam essencialmente baseadas na evidência. E fazemos-lo pensando aqui a partir de 3 pilares: um pilar de investigação, um pilar de intervenção e um pilar de advocacy ou de ativismo. E é à volta destes 3 pilares que o nosso trabalho se realiza. No que diz respeito à investigação, o que nós vamos fazendo é muito no âmbito da investigação-ação e sempre tentando saber mais daquilo que se vai passando em diferentes contextos, utilizando aqui metodologias de investigação-ação e estando várias de nós ligadas às universidades, de forma, de facto, a que aquilo que depois vamos fazer seja
seja efetivamente baseado na evidência. Desde logo tentando perceber aqui padrões de consumo, perfis, motivações, nomeadamente para áreas onde há poucos dados, não é? O European Web Survey vem trazer aqui também alguma novidade a nível dos dados que vão ser recolhidos a nível nacional, e é um estudo interessante. Ainda assim, quando olhamos para os perfis que a Ludmila partilhou connosco, faz-nos pensar que continua a estar muito centrado numa população maioritariamente masculina, branca, provavelmente hetero, embora não tenhamos tido acesso a essa informação, e portanto parece-nos que continuam a haver aqui franjas muito grandes da população das quais sabemos muito pouco do que é que consomem, embora estudos noutros países, por exemplo, no que diz respeito à população LGBTQIA+, sabemos que normalmente tem consumos que são superiores aos congêneres nas diferentes faixas etárias. E, portanto, neste momento temos um estudo a decorrer sobre motivações para o consumo, sobre perfis de consumo, tendências e relação com os serviços nesta população, que é também uma população não homogénea, não é? Muito abrangente, mas estamos a tentar caracterizar os diferentes grupos, de forma, lá está, a poder avaliar aqui quais são as necessidades e depois desenhar de alguma forma, dentro daquilo que nos é possível, respostas adequadas aos diferentes grupos da população. E depois o que fazemos também é monitorização e medição do impacto da nossa intervenção. Eu vou partilhar convosco um bocadinho mais à frente, aqui com um foco especial no drug checking, porque foi um dos serviços que foi mais mencionado, e que de facto tem vindo a servir muito as pessoas que consomem estimulantes, mas há sempre esta preocupação de perceber o que é que estamos a fazer, como é que isto está a chegar às pessoas, como é que pode ser melhorado e qual é o impacto que está a ter, ou seja, do ponto de vista do custo-benefício e do investimento que fazemos. Só para pensar aqui, a partir dos dados que a Ludmila falou, e fazendo uma reflexão com o trabalho que a Cosmic Care tem feito, lá está, mais uma vez eu salvaguardava esta ideia de que, ainda que hoje estejamos a falar sobre pessoas que consomem estimulantes, o que nós vemos é que a maioria das pessoas que procuram os nossos serviços, e isso também está plasmado nos próprios resultados do Web Survey, é que as pessoas são policonsumidoras, na sua grande maioria. Portanto, não são pessoas que consomem apenas estimulantes, embora possam dar preferência aos estimulantes, mas depois tanto o álcool como a cannabis é muito transversal, e outras substâncias. Por isso, às vezes, a forma como nós preferimos estruturar a nossa intervenção não passa necessariamente por um foco demasiado específico nas substâncias, mas, mais uma vez, é uma intervenção centrada na pessoa, pegando também muito naquilo que a Kátia disse, e nos seus contextos, e pensando como é que, a partir de determinadas pessoas ou determinados grupos, se pode fazer uma intervenção que seja significativa. Ou seja, ao longo destes anos, a intervir com diferentes pessoas que consomem drogas, nós fomos abandonando muito esta ideia de intervenções que eram relativamente universais, ainda que fossem em contextos específicos, como contextos recreativos, e que estivessem muito focadas aqui nos princípios da saúde pública unicamente, e portanto necessariamente muito focadas numa ideia de saúde muito universalista e muito vincando os riscos do consumo. E nós cada vez mais vamos abandonando esse tipo de discurso na nossa prática diária, porque não é esse discurso que cria ressonância com as pessoas com as quais trabalhamos e connosco pessoalmente. De facto, e a Ludmila também falou sobre isso, e a própria Kátia, a decisão de consumir drogas é ponderada com base em vários fatores. A saúde, da forma como é entendida, se quisermos pela OMS, é apenas mais um, e o prazer, de facto, é aqui um dos fatores mais importantes, mas existem outros. E há muitas vezes, de facto, aqui até um próprio desencontro na definição de saúde entre os profissionais que trabalham nesta área e depois as pessoas que consomem substâncias. E o que acontece é que isto cria muita resistência e muitas vezes é o que não permite que exista, de facto, sucesso nas intervenções. Quando nós, nas intervenções, partimos de uma série de pressupostos normativos sobre o caráter das pessoas, os seus comportamentos, as suas preferências, o que é que são práticas ou não de risco, e depois pensamos nas pessoas que usam drogas, muitas vezes como grupos homogéneos de pessoas, ou as pessoas que consomem estimulantes como um grupo homogéneo de pessoas, muitas vezes, mais uma vez, homens brancos, hetero, cis, e que podem ter consumos mais ou menos problemáticos, mas lá está,
também são eles que mais aparecem nos serviços, são eles que mais respondem aos questionários, como vemos, principalmente se forem questionários disseminados de forma mais ou menos universal. E este grupo dominante é natural que seja dominante, porque depois também é aquele que se sente mais à vontade para aparecer nos serviços. É aquele que sente que corre menos riscos a aparecer e que de alguma forma é mais bem recebido. Mas nós sabemos da nossa prática, da nossa experiência, que de facto existe uma série de outras pessoas que têm narrativas muito diferentes, percursos muito diferentes e que as respostas não estão a chegar a estas pessoas. Há uma série de pessoas que não têm respostas e que consomem drogas e que precisam de aceder aos serviços. E tem muito a ver com isto, com a forma como elas se sentem aceitas, como se sentem representadas. E, portanto, esta compreensão e esta aceitação de subjetividades alternativas acho que pode ser algo muito útil para os serviços públicos e para as equipas da sociedade civil. Nós tentamos sempre pensar a partir desta ideia que, de facto, consumir substâncias não é antítese da segurança, não é antítese de saúde, nem do controle, mas é uma opção válida, é uma opção que muitas pessoas fazem, muitas mesmo, e que muitas vezes é uma forma de autocuidado e de promoção do bem-estar. É uma forma de ser mais feliz, aqui parafraseando o Carl Hart, e portanto, assumindo isto, é este o nosso ponto de partida para depois aquilo que vamos fazer com as pessoas, e acho que nos tem ajudado na evolução, digamos assim, da nossa intervenção. Nós neste momento temos vários serviços disponíveis para as pessoas. Temos o serviço de drug checking, que eu vou falar, é aquele que irei falar mais em detalhe adiante. Temos uma consulta de apoio psicológico e redução de riscos, que não se substitui, evidentemente, à consulta que existe no dispositivo público. É um serviço que é gratuito, é confidencial, mas o que acontece é que é uma consulta muito virada para a redução de riscos, apenas com 1 a 3 sessões, seguindo aqui os princípios da entrevista motivacional, e que tem um objetivo, tem três grandes objetivos, digamos assim. Um que será de preparação das experiências, ou seja, quando vêm até nós pessoas que têm interesse em consumir uma substância com a qual não têm experiência, têm interesse em iniciar os seus consumos, vão fazê-lo, mas querem preparar bem a sua experiência, e de facto nós vamos ter aqui um grupo, este acho que ainda não tem sido muito falado, mas é algo que nós estimamos que eventualmente vai acontecer, que tem muito a ver também com esta explosão digamos assim, do uso de psicadélicos e do uso terapêutico de psicadélicos, mas como nós sabemos, a maioria das pessoas provavelmente não vai utilizá-los, e aqui psicadélicos, incluindo também o MDMA, não vai utilizá-los em contexto terapêutico, e tanto vai utilizá-los fora desse contexto. Muitas pessoas que até então não tinham contacto com outras drogas, ou pelo menos com substâncias ilegais, pessoas até com perfis bastante diferentes destes com quem estamos habituados a trabalhar, mas que procuram retiros, que procuram fazer experiências em casa porque conheceram, sei lá, através dos documentários nas plataformas de streaming. Ou seja, cada vez mais vemos que há aqui um grupo que eventualmente também merecerá atenção a este nível, no que diz respeito aos consumos de substâncias estimulantes. E, portanto, esta preparação das experiências poderá tornar-se muito importante, e este trabalho em parceria até com estes retiros. Depois, a integração de experiências complexas, ou seja, por exemplo, como a Ludmila dizia, muitas pessoas consomem substâncias em casa, às vezes têm experiências complexas que precisam de integrar, e nós disponibilizamos este serviço. E depois só a própria gestão dos consumos, ou seja, pessoas que não estão interessadas em parar de consumir, mas querem perceber como é que podem gerir o seu consumo de outra forma. Neste espaço da consulta, cerca de 40% dos pedidos são motivados pelo uso de estimulantes. Mais uma vez, são pessoas que normalmente consomem várias substâncias, mas o motivo para nos procurarem é o uso de estimulantes. E muitas vezes são consultas para pessoas específicas. Por exemplo, nós temos uma consulta específica para pessoas que praticam chemsex, que é com o Filipe Gomes, que é também uma pessoa que trabalha na consulta Divergentes. Portanto, há também aqui esta possibilidade de fazermos esta ligação ao público e ao dispositivo, e vemos que isto ajuda, porque de facto, tal como a Cátia dizia, quando nós detectamos que há aqui uma necessidade de encaminhamento para o dispositivo mais formal, nós tentamos sempre fazer isso, e, por exemplo, neste caso em que há esta ligação, isto é muito mais fácil e a resistência é muito pequena. Quando
são pessoas que não estão ligadas a isso e nós achamos que é pertinente neste momento ajudar a fazer o encaminhamento, porque isto mereceria uma atenção maior, há sempre muita resistência e algum medo por parte das pessoas sobre o que é que vão encontrar no dispositivo mais formal. E, portanto, eu acho que a reflexão da Cátia aqui também é muito, muito importante. Depois fazemos a tal intervenção em crise associada ou não ao consumo de substâncias, não é? Pensando também como é que se pode transformar uma experiência complexa num festival que pode ou não estar ligado ao uso de substâncias em alguma coisa que possa ser integrada, e neste momento nós podemos dar a oportunidade às pessoas de continuarem o trabalho connosco depois do festival. Depois investindo muito também na informação e na formação de públicos específicos. A questão do trabalho com pares, eu não me vou alongar muito, a Cátia também já o referiu. Só pensar aqui, deixar isto para a discussão, que muitas vezes a ideia do par passou a ser algo muito valorizado, mas não pode ser apenas uma ideia no sentido, nós trabalhamos com pares, ou seja, são pessoas que vão a contextos festivos, então naturalmente elas se vão transformar em pares daquelas mesmas pessoas. Da mesma forma que as pessoas que usam drogas não são grupos homogéneos, esta ideia de trabalhar com pares também é uma ideia que requer muita especificidade. E nós tentamos, de alguma forma, ter diferentes pessoas de diferentes locais que possam, de facto, trabalhar naqueles locais onde elas fazem parte daquela comunidade. Portanto, não é um grupo de pares homogéneo, mas um grupo de pares específico. E aqui podem ver a fotografia de algumas das pessoas que trabalham connosco. Nós temos assim grupos de pares bastante grandes. E agora passando para o drug checking e pensando porque é que nós oferecemos este serviço, de facto é um serviço que dá às pessoas a possibilidade de acederem ao conteúdo das substâncias que elas pretendem consumir, isto nunca separado de momentos de informação e de aconselhamento especializado, ou seja, digamos assim, o serviço de drug checking não funciona sem esta parte do aconselhamento. Não é apenas um serviço que vai testar as substâncias, mas vai ajudar as pessoas também a pensarem sobre o seu consumo e eventualmente a produzirem mudanças comportamentais. Isto são alguns dos materiais que nós disponibilizamos, ou seja, todos os meses vamos partilhando os nossos resultados com as pessoas que nos seguem, depois partilhamos um relatório anual com os nossos resultados, e sempre que há necessidade são também publicados alertas quando há questões que são perigosas e que, portanto, é necessário que as pessoas saibam. Eu aqui ia partilhar convosco alguns dos resultados que fomos detectando este ano no drop-in. Nós no ano de 2022 basicamente testamos cerca de 1.700 diferentes substâncias, mas eu aqui só vos apresentei aquelas que testamos no drop-in em Lisboa, porque talvez sejam aquelas que melhor dão a ideia não digo do panorama nacional, mas daquilo que se vai encontrando no dia a dia, digamos assim, porque o que acontece nos festivais são coisas muito particulares, pessoas que vêm de fora, mas vemos que de facto a grande maioria das substâncias que nós testamos são estimulantes, MDMA, eventualmente cocaína, e depois também algumas catinonas sintéticas, e conseguem ver aqui também que, nomeadamente, a cocaína é uma substância e as anfetaminas que têm elevados níveis de adulteração, e por isso este serviço ser um serviço tão importante para as pessoas que consomem estimulantes. Aqui vocês podem ver uma fotografia do nosso serviço de drug checking no Boom Festival, ou seja, com um laboratório móvel, e pensando um bocadinho, se este é um serviço que funciona, como eu vos disse, nós temos de facto tentando trabalhar a partir desta perspectiva de avaliar aquilo que nós vamos fazendo, e o que percebemos num estudo longitudinal que fizemos, em que pudemos estar com as pessoas em diferentes momentos, fizemos um follow-up a 3 dias, a 6 meses e depois eventualmente entrevistas, é que de facto a grande maioria das pessoas que obtém um resultado que não é o esperado, vai descartar a substância, nesta população em particular, mas vai descartar a substância. E depois podemos perceber também que, mesmo pessoas que obtêm a substância esperada, quando há aqui doses que não são aquelas que esperam, ou outras, vão haver alterações comportamentais e vão haver mudanças a nível das estratégias que as pessoas adotam. Isto percebeu-se tanto a 3 dias como um aumento a 6 meses. Portanto,
aqui num encontro que acontece apenas num festival e que não é um encontro de drop-in, que é um encontro constante, mas que é um encontro que acaba por ser fugaz, já se percebem aqui mudanças comportamentais a nível daquilo que as pessoas pretendem. Um outro estudo que fizemos e que nos ajudou a perceber como é que podíamos melhorar o serviço foi fazermos uma comparação com pessoas com perfis sociodemográficos idênticos, mas que utilizam o serviço no Boom Festival e outras que decidem não utilizar, apesar do serviço estar lá disponível. E percebemos algumas coisas interessantes, ou seja, que as pessoas que acedem ao serviço, no fundo, são pessoas que planeiam melhor o seu consumo de substâncias e são pessoas que tendencialmente já adaptam e já usam mais estratégias de redução de riscos do que as outras. E o que é que isto nos mostra? Que, embora este serviço seja de facto muito importante, já está a chegar apenas a um tipo específico de pessoas. Ou seja, de alguma forma, pessoas que já estão mais preocupadas com o seu consumo e, portanto, que estão disponíveis para o planear e para ir para a fila e para ficar à espera. Isto dá-nos algumas pistas sobre como é que nós temos que pensar a implementação de serviços que sejam, de facto, mais inclusivos e mais abrangentes. Ou seja, esta ideia de ter tempos de espera muito elevados, de pessoas que querem testar várias amostras e nós não termos capacidade de resposta para elas, cria aquilo que nós poderíamos chamar um efeito de gargalo. E, portanto, só as pessoas mais motivadas é que vão procurar os serviços. Por exemplo, no caso de um serviço fixo, como aquele que a Cosmic Care oferece em Lisboa, a necessidade de planear a visita a um serviço que está aberto apenas 1 ou 2 vezes por semana é muito maior. Depois as pessoas precisam de se deslocar com as substâncias, havendo aqui um risco acrescido. Pensando que em Portugal existe apenas um sítio em Lisboa, onde é disponibilizado um serviço fixo. Portanto, a grande maioria das pessoas no país, não só na cidade de Lisboa, mas em todo o resto do país, não tem acesso a este tipo de serviço e, portanto, está sujeito aos níveis de adulteração que eu partilhei convosco. Havendo aqui a possibilidade de pensar na ideia do transporte de substâncias, que neste momento não nos é possível fazer, mas que seria uma ideia de ampliar o serviço a outras zonas do país. Pensarmos em pontos de recolha específicos, por exemplo, na Áustria, neste momento, isto é feito em farmácias, é possível deixar a substância e depois ela é entregue ao serviço de drug checking. E outra coisa que para nós seria fundamental, mas que não temos recursos para fazer, era precisamente criar momentos específicos para determinados grupos. Por exemplo, criar momentos para atender apenas mulheres, criar momentos para atender apenas pessoas trans, porque muitas vezes estas pessoas não se sentem confortáveis a ir a um serviço de porta aberta. E por isso também o nosso serviço de drug checking tem uma população marcadamente masculina e que achamos que era importante combater, mas neste momento não temos recursos suficientes para o fazer. E só para terminar, porque não vou ter tempo de partilhar tudo convosco o que queria, nós fizemos um outro estudo com 22 entrevistas semi-estruturadas, com pessoas que utilizavam o serviço, mas aqui entrevistas longas, pensando nas motivações que as pessoas tinham para utilizar os serviços, e é interessante porque chegamos assim a 3 arquétipos muito à volta das motivações para utilizar o serviço de drug checking, ou seja, porque é que as pessoas vinham testar as suas drogas. E estes 3 arquétipos seriam aquilo que normalmente se designa um psiconauta, ou um consumidor muito experiente e responsável, ou seja, pelo menos esta é a forma como as pessoas se percepcionam, que acham que têm muito conhecimento sobre as substâncias, têm pouco a aprender com o serviço, mas usam-no de uma maneira muito, muito instrumental para ter acesso ao conteúdo. Depois, uma outra ideia interessante que é do testador designado, e isto foi uma coisa que surgiu muito em quase todas as pessoas, ou seja, as pessoas preocupam-se muito, há um sentido de comunidade grande, e as pessoas preocupam-se muito umas com as outras, e portanto, normalmente há uma pessoa que testa para as outras. São pessoas interessantes, por exemplo, do ponto de vista do trabalho com pares para trabalhar, pensando como é que se poderia organizar esta figura de alguém que vai testar para toda a gente e que depois de facto é alguém que replica a mensagem, mas de uma forma que fosse mais intencionalizada. E depois uma outra figura que
que é mais polémica, mas que eu lanço para a discussão e depois podemos pensar como é que isto poderia ser trabalhado, e já o é em outros países, que é esta ideia do dealer responsável, que é alguém que compra, que distribui por amigos ou conhecidos, não é? Muitas vezes é aquilo que na literatura se chama o social supply, portanto, pessoas que vendem, mas que vendem em pequenas quantidades, que fazem esta distribuição entre redes de amigos e conhecidos, e que são pessoas que vêm ao serviço testar porque vão vender. Quando não têm o serviço disponível, o que fazem é vão testar em si mesmas, antes de vender. O trabalho com este grupo, era o que eu estava a dizer, ainda que no modelo proibicionista, que o nosso ainda é, possa ser controverso, tem sido usado em alguns sítios e parece-nos uma estratégia, por exemplo, muito promissora. É uma forma de chegar a muitas pessoas. O que estes nossos dados nos vieram mostrar, e à semelhança de estudos noutros países, no Canadá e assim, é que a principal motivação das pessoas para testarem ou não as drogas tem a ver com a confiança que elas têm na pessoa que lhes vende a substância. É a relação com o dealer ou a dealer que é fundamental na altura de decidir a quantidade que se vai usar, se vai testar ou não, o que é que se vai consumir. E, portanto, mais até do que um trabalho com pares, acho que o dealer poderia ser aqui uma figura de... Eu vou terminar, peço desculpa. Uma figura de referência para as pessoas que consomem. Obviamente isto implicaria uma flexibilização das regras das equipas, pensar aqui em espaços de consumo específicos, eventualmente este uso destas redes informais e serem tarefas potencialmente pagas, mas pronto, era uma ideia que devolvia assim para a discussão e para pensarmos como é que com poucos recursos poderíamos chegar a muita gente com um impacto alargado. Eu peço desculpa, deixo-vos só o contacto aqui no final, e depois dizer que a grande maioria destas coisas estão publicadas, portanto quem tiver interesse também pode deixar pode contactar-nos para o e-mail da Cosmic Care. Eu deixei ali o e-mail da Inês, não deixei o meu, mas não há problema, de qualquer das formas chegará sempre para nós. Por isso, muito obrigada. Obrigada, Helena, muito obrigada pela experiência toda e o conhecimento que nos trouxe aqui. Nós, na verdade, já ultrapassámos o tempo da videoconferência em si. Também, na verdade, não temos nenhuma questão colocada aqui no chat, pelo menos que eu esteja a ver. Eu penso, pelo menos do meu ponto de vista, que foi muito rico, foi assim, a meu ver, conseguimos aqui encontrar um conjunto de reflexões que vocês nos trouxeram e que deixam uma margem muito grande para posteriores desenvolvimentos e pensar, por um lado, como bem ou mal conseguimos estar a trabalhar e a encontrar respostas integradas, não é? O público e o privado aqui, de facto, estão muito centrados e focados e alinhados naquilo que são, por um lado, das necessidades dos consumidores, as necessidades dos novos consumidores, dos novos padrões de consumo que nos surgem, que, como vimos aqui, estamos a falar não são propriamente realidades novas, mas são realidades que nos convocam para novas abordagens, para o desenvolvimento de novos estudos que nos permitam encontrar novos olhares e novas intervenções, também novas terminologias, não é? Que também é uma questão que pelo menos aos mais velhos carece aqui de algum tempo para a aprendizagem. Mas, sobretudo, eu penso que este clima de colaboração e de cooperação entre aquilo que são as pessoas que estão no terreno e que conseguem trazer informação e conhecimento muito relevante para quem decide e para quem define as políticas, penso que estamos no bom caminho, aliás, como tem sido tradição ao longo dos anos, do meu ponto de vista. Eu vejo aqui algumas... apenas não há uma questão propriamente colocada aos palestrantes, a não ser congratularem-se pelas excelentes comunicações e partilhos de estudos, e penso que podemos também ser aqui um canal, nós o CICAD, de mediação entre algumas questões que os participantes queiram colocar a posteriori e que nós possamos fazer chegar a cada um dos intervenientes
nesta videoconferência, que do meu ponto de vista chegaria ao fim, dava a palavra ao Dr. João Golão para as palavras finais. Não sei se me ouvem. Sim? Não. Nós estamos a ouvi-lo. Ok. Bom, eu queria, primeiro que tudo, agradecer a todos os intervenientes pelas comunicações riquíssimas que nos trouxeram. E isto reforça a ideia que eu tenho expressado em algumas ocasiões nos últimos tempos, que é a da necessidade de convocar uma massa crítica diversificada que nos permita, de facto, encontrar novos caminhos para novos e velhos desafios que vamos encontrando neste ambiente relacionado com comportamentos aditivos e dependências, ou com comportamentos potencialmente aditivos e eventualmente geradores de dependência. Penso que foi de facto uma sessão muito rica, com vários olhares, com uma partilha de diversos pontos de vista, e que nos remete exatamente para a necessidade de convocarmos cada vez mais encontros deste tipo por esta via ou outras em que possamos trocar formas de ver, experiências, etc. Chegando ao final desta videoconferência, fico de alguma forma satisfeito pelo desenho do novo Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, que, como o Domingos disse, está ainda pendente de aprovação, mas o próprio desenho e a inovação contida na elaboração em torno dos três pilares, o empoderar, o cuidar e o proteger, parece muito adequada e permitir acomodar muitas das intervenções que foram de alguma forma preconizadas ou defendidas como necessárias. Eu penso que temos de facto espaço para isso. Estamos num momento em que, pela primeira vez, nos últimos muitos anos, 20 e tal anos, sentimos aqui alguma investida preocupante no que diz respeito ao encarar dos problemas relacionados com substâncias psicoativas, ou sobretudo com as pessoas que usam substâncias psicoativas, e penso que isso também nos convoca para uma palavra muito em voga nos últimos tempos, para uma resiliência relativamente àquilo que foram conquistas que, do meu ponto de vista, constituem em si mesmas e, embora tomadas há 20 anos, conquistas civilizacionais importantes. Mas há, naturalmente, outros passos a dar e um caminho a percorrer, em que contributos como estes que hoje aqui tivemos podem ser muito determinantes relativamente aos passos que vamos dando. Portanto, por tudo isto, eu quero agradecer e congratular-me de facto com a qualidade, mais uma vez, desta videoconferência, de todos os contributos que nos trouxeram, e há de facto aqui visões, nomeadamente as expressas agora pela doutora Helena Valente, que nos desafiam, que nos interpelam para uma visão que, sobretudo, nós, os profissionais mais antigos envolvidos nesta temática, temos que fazer um upgrade, digamos assim, na nossa forma de olhar
e de integrar todas estas participações. Questões como a participação de pares e na perspectiva que a doutora Helena nos trouxe. Pares não têm que ser pares generalistas, é importante que sejam adequados às intervenções que se pretende desenvolver. As respostas estatais ou dos nossos parceiros com ou sem suporte por parte suporte, digamos, institucional e financeiro por parte dos serviços públicos, enfim, todas as novas abordagens que aqui foram partilhadas e defendidas e identificadas como necessárias, apontam um longo caminho que temos ainda a percorrer para que possamos ser eficazes no acompanhar de fenómenos que são claramente diferentes daqueles que vivemos 2 ou 3 décadas atrás e que conseguimos encontrar formas, enfim, adequadas e eficazes para minimizar os efeitos deletérios que foram tendo na nossa sociedade. Portanto, por tudo isto, obrigado a todos, e eu acho que ficava por aqui. Obrigado a todos os participantes, obrigado aos intervenientes, obrigado, doutora Alcina, pela moderação, obrigado à Lúcia pela organização e até breve. Não sei se temos já alguma próxima videoconferência a lançar, digamos, ou a anunciar, mas ficava por aqui. Obrigado a todos e bom dia. O resto, bom dia e bom fim de semana. Obrigada. Ainda não temos tema para a próxima videoconferência, mas irá ser certamente agora no mês de março. Em breve iremos então também divulgar o tema da próxima videoconferência. Agradeço também a todos os intervenientes neste painel. Assistiram a esta videoconferência 246 participantes. Agradecemos a todos a vossa participação e interesse. Informamos que a videoconferência esteve a ser gravada e irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD muito em breve. Contamos convosco. Obrigada a todos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada.